Tem mais David Fincher aqui no canal do Cine7 no YouTube. Hoje eu vou falar sobre se as duas derrotas dele no Oscar foram justas e também o que acontece com a geração dele dos anos 90, que ainda não teve tanta sorte assim na categoria de melhor direção. O David Fincher redefiniu o suspense nos anos 90 com Seven, foi transgressor e um crítico ácido do consumismo exagerado da sociedade em Clube da Luta, e ainda fez um dos filmes mais elogiados dos anos 2000, Zodíaco. Nada disso, porém, foi suficiente para fazer o Oscar indicá-lo a melhor direção e até melhor filme. Isso só foi acontecer quando ele suavizou a mão e foi para o campo do romance. Em 2009, ele conseguiu a primeira indicação ao Oscar de melhor filme e direção com o curioso caso de Benjamin Button. A melancólica história de um homem que rejuvenesce durante a vida e o romance protagonizado por ele, interpretado pelo Brad Pitt e a Cate Blanchett, surgiu como um dos favoritos ao evento. Porém, durante a temporada de premiações, o Benjamin Button foi perdendo a força, enquanto Quem Quer Ser um Milionário arrancou de uma vez para a vitória. Particularmente, eu não acho essa virada tão absurda assim. Em Benjamin Button, o Fincher está preso em uma história que não tem o cinismo e a intensidade que ele sempre colocou nas tramas. A apatia do personagem título em relação ao que acontece ao seu redor, sendo espectador do próprio mundo, impede o filme de alcançar todo o potencial que pode, ainda que haja momentos belíssimos. Evidente também que a vitória do Danny Boyle e do Quem Quer Ser um Milionário se dá mais por exclusão dos indicados do que por méritos próprios. Eu acho que os melhores filmes daquela temporada não foram indicados nem melhor filme nem direção. No caso, para mim, foram O Lutador, do Darren Aronofsky, e também Batman, o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan. Eu vou tentar aqui fazer a linha zen, porque é muito difícil acreditar que o David Fincher perdeu o Oscar de melhor direção em 2011. A rede social saiu de um ponto de partida até melhor do que Mank. Afinal, o filme sobre os bastidores de Cidadão Kane tem um grande rival, chamado Nomadland. Em 2011, o caminho parecia mais limpo, porém, isso só foi até a temporada de premiações começar. Dali em diante, só deu o Discurso do Rei, vencedor do PGA, DGA e do SEG de melhor elenco. O resultado no Oscar é um daqueles traumas que a gente guarda até hoje. Mais traumatizante do que o resultado de melhor filme, para mim, é a categoria de direção, porque você trocar toda aquela precisão cirúrgica dos planos do David Fincher, fora a condução narrativa brilhante, para os planos tortos, aqueles enquadramentos desfocados às vezes, do Tom Hooper, é brincadeira. Às vezes você fica se perguntando, mas o que os caras estavam pensando na hora de votar? Não faz o menor sentido. Porém, o Fincher não é o único diretor da geração dele que está sem Oscar até hoje. Muita gente que surgiu ali nos anos 90 também nunca viu a estatueta dourada de melhor direção. O caso mais célebre de todos é, sem dúvida nenhuma, do Quentin Tarantino. O diretor, queridinho dos cults de plantão, já disputou a categoria por Pulp Fiction, Bastardos Inglórios e Era Uma Vez em Hollywood. Dessas todas, eu acho que a vez que ele chegou mais forte foi com Pulp Fiction. O azar é que o Robert Zemeckis estava com o arrasa-quarteirão da época, que era o Forrest Gump, que chegou e passou por cima de todo mundo. Agora, se fosse por uma questão de voto meu, eu que tivesse que escolher o vencedor dessas três possibilidades, eu teria premiado o Tarantino por Bastardos Inglórios.
O mais simétrico dos diretores americanos da atualidade, Wes Anderson, só foi indicado uma vez ao Oscar de direção. A nomeação veio por O Grande Hotel Budapeste, a produção com o visual mais incrível da carreira do Wes Anderson. Ele, porém, perdeu para o Alejandro González Iñárritu, de Birdman. Tá, é difícil dizer que foi injusta essa derrota, porque realmente o trabalho dos planos em sequências do Iñárritu com o Emmanuel Lubezki é sensacional. Agora, de todos os filmes pelos quais o Wes Anderson não foi indicado, um que eu indicaria, porque acho sensacional, seria Os Excêntricos Tenenbaums. No início dos anos 90, a Sofia Coppola foi detonada por todo mundo pela atuação em O Poderoso Chefão Parte 3. Ainda bem que ela foi para trás das câmeras e em 2004 foi indicada ao Oscar. A nomeação veio pelo trabalho em Encontros e Desencontros, uma comédia romântica deliciosa, com a então novata Scarlett Johansson e o Bill Murray no melhor papel da carreira. Pena que foi justo no ano em que o Peter Jackson não deu chance para ninguém. Dos filmes seguintes da Sofia Coppola, eu acho difícil algum que ela pudesse ter sido indicada a melhor direção, apesar de gostar de Bling Ring e também O Estranho que Nós Amamos. Acho dois filmes que poderiam ter tido sorte melhor no Oscar, algo que eu espero bastante de On the Rocks. Eu sei que é polêmico, mas se o Tom Hooper tem um Oscar, por que não o M. Night Shyamalan? A única indicação dele foi pelo sensacional O Sexto Sentido, em 1999, ano em que perdeu para o Sam Mendes, de Beleza Americana. Agora, se ele tivesse vencido, eu não acharia nenhum absurdo. E eu ainda complemento, eu acho que no ano seguinte ele podia ter sido indicado por Corpo Fechado, tiraria tranquilamente o Steven Soderbergh, que já estava com 2 indicações, tirava ele de Erin Brockovich e colocava o Shyamalan. E ainda colocava o filme entre os indicados na categoria máxima, tirava facilmente o Chocolate, estrelado pela Juliette Binoche. Como eu já causei muita polêmica com o Shyamalan, vamos então agora para uma unanimidade. No caso, o Paul Thomas Anderson. O melhor diretor americano em atividade foi indicado 2 vezes. Em 2008 por Sangue Negro e em 2019 por Trama Fantasma. Agora, além desses 2 filmes, eu teria indicado tranquilamente por outros 2 trabalhos, Magnolia e O Mestre. E se deixassem, eu ainda colocaria Vício Inerente. Lista com apenas 5 nomes é motivo suficiente para você entrar nos comentários e começar a sentar o dedo e perguntar por que eu não falei de tal nome, se você concordou também me elogiar, enfim, fica à vontade. Também pode detonar, não tem problema não. Seguinte, essa semana tem uma estreia aqui no canal do Cine7, é a websérie retrospectiva do Amazonas Film Festival, o maior evento de cinema já realizado no norte do Brasil. Vai ser muito legal, são 6 episódios, é um projeto selecionado no edital Conexões Culturais da Prefeitura de Manaus, com recursos da Lei Aldir Blanc, então vai ser um material muito especial para esse final de ano e olha, fique atento no material gráfico. A partir de agora, os vídeos vão ser todos bonitinhos. Você vai ver, vai ficar muito legal. É isso. Próximo vídeo sobre o Oscar, sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília. Até lá, a gente se encontra. Tchau!